Origin Eugene Johnson, Pemagisa Pola, Yatsen Chogin Yodrumye, Pemajun Neje Sundrang, Cordo Cadro, Mampecor, Che Chi Je Sundadrupchi. Jinji Lapchir Jesus Sol Guru Pema Siji Hum Hum Warjen Yuji Nubjan San Pema Gesadom Pola Yatsen Chogi Nyudrum Ye Pema Jun Neje Sudran Cordo canto mampe cor che soldado che Jinji lapchir Jesus sol Guru pe masiji hum orgen yuji num jansan pe mage sardom pola Yatsen Chogi Nyodrumye Pema Jun Eje Sudran Cordo Cadro Mampe Cor Che Chi Je Sudandrum Chi Jinji Lapchir Jesus Sol Guru Pema Siji Orgen Yuji Nubjan San Pema Sardom Pola Yatsen Chogi Nyodrun Ye Pema Jun Eje Sudran Cordo Cadro Mampe Cor Che Je Sudandruchi Jinji Lapchir Jesus Sol Guru Pema Siji Orgen Yuji Nubjan San Pema Gesardom Pola Yatsen Chogi Nyodrum Ye Pema Jun Eje Sudran Cordo Cadro Mampe Cor Che Chi Je Soldado Che Jinji Lapche Jesus Sol Guru Pema Siji Orgen Yuji Nubjan San Pema Gesardom Pola Yatsen Chogi Nyodrum Ye Pema Jun Eje Sudran Cordo Cadro Mampe Cor Che Je Sudadru Chi Jinji Lapche Jesus Sol Guru Pema Siji Sanje Chodan Sochi Chonan Lajan Chubardo Dani Chap Sochi Dagi Jin Soji Peso Nanchi Drola Penchi Sanje Drupashu Sanje Chodan Sochi Chonan Lajan Chubardo Dani Chap Sochi Jinsoji Peso Nanchi Drola Penchi Sanje Drupashu Sanje Chodan Sochi Chonan Lajan Chubardo Dani Chan Sochi Dagi Jin Soji Peso Nanchi Drola Penche Sanje Dropa Shu. A gente parou num trecho muito interessante aqui, se chama O Dia do Julgamento, está na página 90. Então, até agora,
última semana a gente viu um trecho bem bonito em que o Dzonza, ele, entre outras coisas, nos convida a contemplar os seis reinos, né? Como esse ambiente que a gente pode se sentir vivendo. E aí ele traz uma leitura psicológica e uma leitura provocativa também, porque é como se fosse um pouco difícil a gente não se reconhecer em cada um dos reinos na forma como ele descreve, né? Então ele teve essa habilidade de conseguir demonstrar as paisagens que a gente pode, que a gente transita, mas que de todas elas a paisagem humana é a que, assim, ah, comparativamente tem menos sofrimento e menos alegria também. Então é como se tivesse uma medida mais possível da gente transformar em prática, né? E o contexto mais amplo desse momento do texto é que a morte, se já não chegou, está para chegar. Mas, especialmente agora, a gente começa a se defrontar com as nossas próprias construções, né? O que que a gente faz agora, né? O que que será que vai acontecer e assim por diante. Então, aqui, Dzonzer, ele começa a convidar a gente a contemplar as imagens internas, né? Os medos que a gente tem, as projeções que a gente tem, os ideais que a gente tem do que vai acontecer ou não vai acontecer, né? Então, o dia do julgamento, na tradição cristã, é um super dia, né? É o tribunal, assim, né? Então, a gente cresceu ouvindo essa imagem, assim, né? Que vai ter o dia do julgamento. Então, ele começa agora a fazer uma leitura de várias imagens que a gente tem culturais e também kármicas, de uma forma geral, na relação com a morte. Isso é muito interessante, né? Porque, por um lado, ajuda a gente a iluminar as nossas próprias imagens internas que a gente tem desses acontecimentos, né? Dessas visões, como também, com certeza, ah, a gente, quando começar a conversar aqui e ali, vai se deparar com essas questões, né? Então, aqui ele ajuda a gente a iluminar um pouco isso. Isso é bem importante. Então, ele diz assim: muitas religiões, elas advertem os seus seguidores, dizendo que após a morte, elas encontrarão um juiz que pesará as suas boas e más ações. É uma balança, né? Uma balança meio cósmica, assim. E depois, dependendo do lado que pesar mais na balança, mandará para o céu os que fizeram mais boas ações do que más, e para o inferno os que fizeram mais más ações do que boas. O budismo, por outro lado, ensina que o único juiz que você vai enfrentar é a sua própria mente, porque ele já é o mais implacável que a gente poderia ter, né? Porque ainda que a gente tenha sido malandro, a gente não consegue ser malandro com a própria mente, porque a mente sabe o que ela fez. A gente sabe o que a gente aprontou, né? A gente pode ter conseguido esconder de todo mundo, mas a nossa própria mente, ela que é implacável com a gente. Como a gente já percebe, essa imagem interna de Yama, que o Lama tanto fala, né? É a gente mesmo se julgando, se cobrando, né? Então a própria mente já vai fazer esse papel por nós, não vai ter alguém do lado de fora. Então ele usa uma imagem aqui, o Dzonzar, ele diz assim: imagine que você roubou algo de um amigo e se safou dessa. Ninguém viu. Só que embora você tenha evitado a punição, você ainda tem que viver consigo mesmo. Por muitos anos a sua consciência vai atormentá-lo. Tem um filme que eu vi o Alan Wallace comentar uma vez. É muito perturbador, é um documentário, na verdade. Ele se chama The Act of Killing, O Ato de Matar. Ele tem no YouTube, ele não tem legenda em português, ele está em inglês. E ele é um documentário que ele foi feito na Indonésia, relembrando uma espécie de golpe militar que eles tiveram lá e toda a caça às bruxas que eles fizeram.
incluindo torturas e assassinatos e desaparecimento de pessoas, né? E eles fazem esse documentário 40 anos depois, com esses policiais, políticos e assim por diante que perpetraram isso, né? E é muito perturbador, porque aí eles já estão velhos, assim, os que ainda sobraram, né? E, e aí eles começam a entrevistar eles, e eles dizendo que eles têm medo de dormir, que à noite as imagens retornam para eles, e eles têm pesadelos. E aí eles começam a se perguntar: será que é para esse lugar que eu vou ir depois que eu morrer? Nenhum deles é praticante nem nada, não tem nada de cunho religioso, nada. E eles eram apoiados pelo Estado, era uma coisa aparentemente. Eles estavam respaldados, vamos dizer assim, né? Mas aquele karma acompanhou eles a vida inteira, atormentou eles, deixou eles loucos. Então ele, de uma forma direta e indireta também, ele começa a, a elaborar sobre isso, né? Sobre o fato da ação ela seguir no contínuo e tu não conseguir devolver aquilo, mesmo que tu não tenha sido condenado, ninguém te acusou, nada, mas aquilo tá lá. Então é bem perturbador, vocês procurem depois, quem tiver, quiser andar por aí com página Paramita na mão e assistir. É interessante de ver o desenrolar kármico, né? Num cenário desses, assim, né? Bem, bem curioso. Então ele diz isso aqui, né? Imagine que você roubou algo de um amigo, mas se safou dessa. Embora você tenha evitado a punição, você ainda tem que viver consigo mesmo. Por muitos anos a sua consciência vai atormentá-lo. Do mesmo modo, quando você morrer, sua consciência culpada vai obrigá-lo a se lembrar de todas as coisas nocivas e desagradáveis que disse e fez durante a vida. E essas memórias o farão sofrer. Eu vou mandar ali no grupo depois o vídeo. Eu vou procurar o link direitinho e eu mando, tá? Porque aquilo não passou, né? Passou, mas não passou. É uma ingenuidade nossa achar que aquilo passou, né? A gente vai ver os tibetanos, eles são muito cuidadosos com o karma, por isso que eles insistem tanto da gente fazer prática de purificação, a gente fazer a prática da confissão no puja, né? Para a gente já ir liberando isso, né? Mas, afora você mesmo, não vai ter nenhuma entidade na sua frente externa para julgá-lo. Nenhum ser poderoso e onipotente vai pesar na balança os seus feitos bons ou maus, e nem anotar num enorme livro de registros tudo que você fez. Não haverá um julgamento externo das suas ações durante a vida. A gente já é implacável o suficiente com a gente não precisa de um outro juiz, não. É isso. Os budistas, eles acreditam que as causas e condições que cada um de nós reuniu e que não foram sujeitas a obstáculos e nem amadureceram no resultado, elas não se dissipam por si mesmas. Tem uma história muito interessante no Buda Dharma, né? Esse texto que o Marcelo traduziu, né? Que conta que o Buda, já como Buda, iluminado, assim, caminhando com a Sangha toda, né? Com Ananda, com Shariputra, toda a turma. Eles chegam numa cidade para fazer mendicância e e tem um pessoal, assim, na entrada da cidade cobrando pedágio. Aí o Buda diz, não, mas que eu sou o Buda, né? Essa aqui é a Sangha, a gente veio mendicar, como assim pagar pedágio? Os caras, não, só passa se tu pagar pedágio. E foram, assim, irredutíveis, não tinha como. Aí o Buda parou um pouco, aí ele lembrou que numa vida passada ele tinha, alguém tinha emprestado algum dinheiro para ele, alguma coisa, e ele não pagou aquilo. Aquilo ficou. Aí eu achei tão curioso, porque o Buda, já como Buda, ainda tinha esses débitos, assim, né? Com juros e com tudo, né? Aí o Buda contou aquilo para a Sangha e disse: olha, a gente vai pagar essa conta.
Aí eles pararam, aí o Buda foi lá com a tigelinha dele, aí ele conseguiu o que o pessoal estava pedindo, ele ofereceu, aí deixaram ele passar, ele pagou a conta, né? Então ele deu um super ensinamento, né? Porque vão pensar, ele enquanto Buda poderia pensar que ele não precisaria, né? Mas ele também estava dando ensinamento sobre o karma, né? Mesmo iluminado, um ensinamento de cuidado, né? Então isso é bem profundo de olhar, né? Então, independentemente da intenção subjacente a tudo que você já pensou, disse ou fez, quer fosse uma intenção gentil e virtuosa, ou má, grosseira e vingativa, se o karma correspondente não tiver sido purificado, você colherá os resultados. É claro que isso pode ser interpretado como um tipo de julgamento, mas é você quem vai julgar a própria motivação e as ações, e não uma entidade externa. É a gente que vai dar solidez para aquilo ou não. O amadurecimento aqui é o quanto que a gente vai realmente se sentir preso ou não ao karma, né? Basicamente, a sua morte, a experiência pós-morte e o renascimento futuro são determinados pelas causas, condições, intenções e ações que você reuniu por muitas vidas. Não apenas essa, né? Então, e o céu e o inferno, eles existem? Como é que é? O budismo, ele nos diz que o céu e o inferno são estados mentais. Isso a gente não pode esquecer. Eles não só são estados mentais, como o, o Shunryu Suzuki ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia que o inferno, ele não é punição, o inferno é treino. Eu acho essa imagem tão forte, porque o treino é assim, a gente treina ficar nos infernos, né? A gente treina acumular ações de raiva, a gente treina visões negativas, a gente treina reclamar dos outros, a gente treina culpar, acusar, e a gente treina condenar. Treina assim, a gente vê uma vez, vê duas, vê três, a gente fica teimosamente ali rodopiando, né? Girando. Ele diz é treino. E socialmente a gente vê que é treino, porque quem é que não vai para os infernos assistindo um desses telejornais sensacionalistas lá que fica dando notícia de arma, de assalto e disso, de aquilo, né? Então tem um treino social em ver certas pessoas, certas situações, certas camadas da sociedade, assim por diante, de um lugar que vai desenvolvendo uma paisagem dos infernos, literalmente, vai sendo treinado uma visão dessas, né? A gente não olha assim, mas é treino, é hábito, né? É hábito. Então, são estados mentais. Então, o céu, que a gente poderia eventualmente fazer uma comparação, talvez, com terra pura, também é hábito, também é treino, né? A gente treina, tudo a gente treina. A gente pode treinar o céu. Então, dependendo do grau de controle que você tenha sobre a sua mente, basicamente, se você se preparou ou não para a morte, e esse é o treino, né? Ao morrer, você poderá imaginar que está experienciando um ou outro. O que você vai ver vai depender daquilo que a sua mente projetar. Talvez você não veja os guardiões infernais com cabeça de touro que são descritos nos textos sagrados budistas. As criaturas que a sua imaginação vai conjurar, elas podem ser até inclusive mais horripilantes. E por falar nisso, os guardiões infernais com cabeça de touro são todos simbólicos. Então, não tem um inferno que a gente possa dizer que ele seja coletivo assim nesse sentido, né, universal, porque uma mesma pessoa pode estar no lugar achando aquilo inferno, outra achando paraíso. A gente mesmo já passou por isso, né? A nossa casa, ela já pode ter sido o ambiente de um e de outro, né?
Com a preparação e a motivação corretas, você pode experienciar uma projeção do reino de Amitabha, que é uma versão budista do paraíso, terra pura do Buda Amitabha. Se os seus hábitos forem determinados por emoções negativas, porém, a sua mente pode, com a mesma facilidade, projetar um ambiente medonho, aterrador e violentamente volátil, um reino dos infernos. De qualquer modo, as duas experiências, elas são criadas e projetadas pela mente. Nenhuma delas existe fora da sua mente. Portanto, nem o paraíso, nem o inferno existem externamente. Tá, mas o que que continua após a morte? Essa pergunta aqui a gente também se faz, né? E aí? Então, um eu, um self, uma alma continua a existir após a morte? Sim. Assim como existia um eu durante a sua vida, há um eu que continua existindo após a morte. Tem alguma coisa que continua. Então, só que aí a gente não consegue, por incrível que pareça, dar muito contorno para isso. Por exemplo, o eu que eu era ontem continua a ser o eu que eu sou hoje? O eu que eu era no ano passado continua a ser o eu que eu sou esse ano. E o eu que eu sou hoje continuará a ser o eu depois que eu morrer. Vai ter uma sensação de alguém ali. Só que esse eu, ele não é como um conceito religioso de alma que as religiões abrâmicas descrevem. É apenas uma ideia imputada. Em outras palavras, eu é uma ilusão. Mas não despreze o eu por ser uma ilusão. Não faça não cometa esse erro, né? Todas as nossas ilusões são muito poderosas. E a ilusão desse eu é a mais poderosa de todas. Então, o fato de a gente dizer que é uma ilusão não diminui o peso que a gente dá, porque o peso que a gente dá segue, segue mesmo. Mas a gente guarda essa visão para trabalhar com ela. O dicionário de inglês Oxford nos diz que as religiões abrâmicas pensam na alma como sendo a parte espiritual ou imaterial de um ser humano ou de um animal, considerado imortal. Essas religiões também acreditam que os animais e outros seres viventes possuem uma alma diferente da dos seres humanos. Isso aqui é interessante porque é o antropocentrismo, né? Aí tu tem os seres humanos no topo, coitado dos outros seres, não tem muito espaço, né? No budismo não funciona assim. Os budistas, por outro lado, eles acreditam na continuidade. Acreditamos que a nossa ideia de um eu ou de um self continuará depois da morte, e numa nova vida. Mas é claro, também precisamos lembrar que o conceito de continuidade é uma verdade relativa. E assim como todas as verdades relativas, é um conceito elaborado por uma mente que nos engana. Se eu riscar um fósforo para acender uma vela branca, depois usar essa vela branca para acender uma vela azul, a mesma chama estará queimando na vela branca e na vela azul? Sim e não. É isso. Esse sim e não, ele pode ser aplicado a todas as verdades relativas. Se você perguntar se o você de hoje é o mesmo você de amanhã, a resposta seria sim e não, porque é uma continuidade, mas apenas no nível relativo. Por exemplo, a gente é o mesmo de quando a gente era criança? Não. Tá, então você é completamente diferente? Não, um pouco, mas não muito. Para perguntar para nossa mãe, ela talvez não concorde muito, né?
irmão também, assim vai, né? Então, é igual? Não, mas então tá, então é totalmente diferente? Não, também não é totalmente diferente, né? Então, alguma coisa fica, uma outra coisa não fica. Então, é interessante isso que ele está dizendo. É e não é ao mesmo tempo. Uma coisa não anula a outra. A gente não precisa chegar numa sensação final, é, que é uma única coisa que exclui outras. Filosoficamente não é isso, né? É ter espaço para acomodar essa contrariedade, que parece uma contrariedade. É sim e não ao mesmo tempo. No nível relativo tem uma continuidade. É assim. A única ocasião em que o eu, o self, não continua numa nova vida é quando nos tornamos iluminados. Uma vez iluminados, a ideia de um self, assim como a ideia de tempo, deixam de se perpetuar. Para um iluminado, portanto, não há algo como continuidade ou reencarnação. Basicamente, a mente continua após a morte do corpo. O que que segue, né? A mente segue. É estranho, mas é isso. A mente continua após a morte do corpo. E no budismo, a mente é mais importante que o corpo. Para quem viu o ensinamento do Alan Wallace, ele sempre vai lembrar os textos do John Limpa, né? Que a mente, quem que tem a primazia? O corpo ou a mente, né? O Alan Wallace era capaz de passar dias falando sobre isso. É tão interessante. Mas essa ênfase que é dada, né? A primazia da mente. Isso no Vajrayana, no Dzogchen é muito importante. Eles vão até o ponto disso se tornar uma coisa que a gente nem pensa mais, como se tivesse ficado óbvio, né? Primazia da mente. Sem a mente, o corpo não significa nada. E como as roupas, ele pode ser mudado e ele pode ser substituído. Eu tenho um poema aqui que diz assim: A geada na grama, uma forma fugaz. É e não é, junto. É e não é. Todos nós nos tornamos fantasmas após a morte? Bom, quem cresceu com a Turma da Mônica lembra do Penadinho, né? Então tem os fantasmas, né? E aí, vira fantasma ou não vira fantasma, né? Não existe uma resposta simples para essa pergunta. Os budistas, eles acreditam que embora a relação entre a mente e o corpo ela seja muito forte, os dois são fundamentalmente separados. Se você cortar a sua mão não vai, a sua mente não vai se tornar menor. Não afeta a mente, né? Os budistas acreditam que os fantasmas são seres que não possuem um corpo sólido. Portanto, eles não possuem um corpo físico intacto de carne, ossos e sangue, apesar de alguns manifestarem partes do corpo. Mas não significa que eles não tenham mente, né? Então, eles têm mente, mas eles não têm corpo. Segundo os ensinamentos budistas, no momento que morremos, nós nos tornamos fantasmas. Não se usa essa expressão no budismo, né, necessariamente. Mas aqui ele está tentando encontrar um paralelo com o nosso arcabouço, né? Não o tipo de fantasma descrito nas culturas ocidentais, mas naquilo que os budistas chamam de seres do bardo. O ser do bardo ele é cognoscente. Então isso é importante. Ele tem uma mente, o ser no bardo. Ele tem uma mente, ele é cognoscente. E como os fantasmas ocidentais, ele não tem um corpo sólido. Isso significa que nem os fantasmas ocidentais e nem os seres do bardo precisam de uma porta para ir de uma sala para outra. Isso aqui é interessante porque parece um pouco místico, né? Mas, por exemplo, vamos supor que está cada um agora parado, vamos supor que todo mundo está na sua casa, né? Cada um está num certo cômodo da casa.
Então, alguns de vocês talvez estejam num quarto, ou talvez estejam numa sala, ou numa cozinha e assim por diante. A gente está num cômodo, a gente está num pedaço. Mas se a gente parar e pensar, onde é que foi que eu deixei o carregador do celular? Será que ficou no quarto? Será que ficou na sala? Aí a gente começa a passear por dentro da casa. E a gente consegue fazer todo o trajeto. A gente vai pro quarto, a gente lembra olha a imagem do quarto, a gente olha a imagem da sala. Será que foi na cozinha? Eu não lembro de ter deixado na cozinha. A gente passeia. A mente, ela não precisa de parede para não poder atravessar, ela atravessa simplesmente. Mas a gente não consegue ir junto completamente por causa do corpo. Então tem esse vínculo kármico com o corpo. Mas no exato momento que o corpo desaparece, tão pronto a gente pensa, a gente chega. Porque a gente já faz isso com a mente. Mas é como se karmicamente a gente não fosse por completo. E quando não tem mais o corpo, esse deslocamento ele já não tem mais as barreiras grosseiras que aparentemente impedem, né? Então a gente pensa, a gente chega no lugar, que é o que a gente já faz com a mente hoje, né? Na maior parte das culturas ocidentais que acreditam numa alma, o fantasma, ele geralmente é concebido como uma expressão visível, porém incorpórea, da alma da pessoa que morreu. Por isso, os fantasmas descritos por aqueles que acreditam em uma alma verdadeira existente são necessariamente diferentes dos seres do bardo que os budistas acreditam existir. Assim como os seres humanos, alguns fantasmas são perversos e desagradáveis, e muitos são inseguros. Não é uma característica do fantasma ser um pouco ansioso, ou dele ter, enfim, medos, né? São aspectos mentais que a gente já tem. Não tem essa separação, né? No entanto, a prioridade dos fantasmas não é causar um mal intencional, mas sim sobreviver. Então, é óbvio que se você ameaçar a sobrevivência de um fantasma, ele não ficará contente. Mas como os seres vivos têm um corpo físico e os fantasmas não, os fantasmas não podem fazer muita coisa. A maioria dos vivos, eles não podem enxergar os fantasmas, mas a maioria dos fantasmas pode enxergar os vivos, o que é uma grande desvantagem. As pessoas sentam na cadeira dos fantasmas o tempo todo, porque não podem ver o fantasma que já está ali. Você pode estar sentado no colo de um fantasma bem agora. Isso parece um tipo de loucura, né? Mas quando a gente olha para todas as tradições não ocidentais, todas elas falam sobre isso. Todas elas, né? Porque tem tanta gente nesse mundo que não cabe na conta, né? E a gente acha isso muito estranho, mas é porque teve um momento ali na Idade Média, por ali, que o, a forma de se pensar, baseada na cultura cristã e assim por diante, foi, foi decepando, foi aniquilando a possibilidade da gente se relacionar com esses seres, né? Aquilo foi ficando perigoso. E quem tinha algum tipo de contato era queimado naquela época, né? A ciência começa a ganhar uma proeminência também como uma forma de mostrar um mundo que fosse mais previsível, né? Diante desse terreno que parecia um terreno incerto, inseguro, né? Mas essas outras culturas, isso segue vivo até hoje. Eu estava vendo uma entrevista com o Raoni, né? O cacique Raoni, e ele disse que é, esses xamãs, eles mantêm, eles conseguem, é como se eles fossem diplomatas, né? Eles têm contato com os daqui e os de lá, né? E aí ele conta que numa das práticas dele, o pessoal da floresta disse, olha, a grande seca vai chegar. Então, não são só os fantasmas, os espíritos dos humanos, né? Mas são os espíritos da floresta e assim por diante.
Então é muito interessante, porque é como se fosse um cuidado que a gente nem consegue imaginar, assim, né? De tão tosco e grosseiro que a gente pode ser, né? Culturalmente falando. Eu lembro de conhecer uns tibetanos lá na Índia, no Tibete também, que era muito interessante, porque, por exemplo, no Tibete não tem essa noção de você ter banheiro, por exemplo, vaso sanitário. Isso é uma coisa muito particular, né? Muito particular. Não existe isso, né? Então, você tem o Open Toilet, né? É o, enfim, é o universo inteiro, praticamente, né? Que você pode usar, assim, com, claro, um pouco de cuidado, né? Mas aí eles têm um... É muito interessante, né? Alguns dos mais antigos, eles tinham um cuidado, assim. Eles não iam em qualquer lugar, porque eles sabiam que ali podia ter algum ser da floresta. Podia ter algum ser ali. Eles eram super cuidadosos. Eles estavam todo momento fazendo oferendas. Todo momento fazendo oferendas, para um, para outro. Porque eles sabiam que eles nunca estavam sozinhos. Então, quando eles iam construir uma casa, alguma coisa, eles sabem que ali tem seres que já estão morando. Eles não foram os primeiros a chegar. Não é assim, os portugueses chegando aqui, pô, não tem ninguém aqui, vamos limpar tudo. Não existe isso, né? Então, tu faz muitas oferendas, aí tu pacifica a coisa. Tu começa no plano espiritual, o grosseiro vem muito depois. Essa é um pouco a história do budismo no Tibete, né? O rei disse: Ah, vamos construir um templo aqui. O pessoal que morava na região ali que se tornou Samia não gostou da ideia. Aí se diz que eles construíam os tijolos e subiam o templo de dia e à noite eles derrubavam. Até que Gru Rinpoche chegou e resolveu primeiro por cima. Depois o templo surgiu sem esforço. Mas é uma capacidade de ver esses outros seres que já existem, né? Que estão na floresta, que estão nas montanhas, que estão nas árvores, estão por todo lugar. E é uma coisa que quando a gente conversa com eles, é uma coisa que parece, assim, é óbvia, né? O que que deu errado que a gente não vê, né? E parece tão estranho. A gente tem que olhar essas coisas, porque o jeito que a gente está fazendo está dando muito ruim, não vendo isso tudo, né? Tá dando muito ruim. Então aqui ele está trazendo uma imagem que parece um pouco, quase uma brincadeira, assim, né? Mas quando a gente começa a olhar essas muitas tradições, tá todo mundo falando sobre isso desde sempre. O mundo é um lugar cheio de gente. Os budistas, eles consideram que muito dos espíritos cultuados pelos xamãs, eles são fantasmas. Mas esses espíritos só podem conceder coisas muito medíocres, como sucesso nos negócios, uma boa colheita e assim por diante. São coisas do samsara, né? E todos nós assumimos uma nova identidade após a morte? Sim. Lembre-se, porém, que identidade é uma ilusão. Você tem certeza de quem você é nesse momento. Enquanto você está lendo esse livro, qual é a probabilidade de você continuar a ser descrita como a mãe da sua filha atual na próxima vida? Pense nisso. Segundo as leis do karma, se você renascer como uma galinha, a sua filha dessa vida pode acabar servindo você grelhada numa refeição de família. Ai, ai. Se não for vegetariano, né? No Portões da Prática Budista, né? Para nós parece estranho, mas o Portões da Prática Budista, o Rinpoche, ele logo no início do livro ele conta um caos tibetano, né? Que era um lama que estava caminhando assim numa cidade no Tibete, né? E aí ele passa na frente de uma casa que a porta está aberta. Aí ele vê a cena, né? Que é um adulto com um bebê no colo, dando de comer pro bebê, e tinha um cachorro assim rondando, né? A mesa, tentando ver se caía alguma coisa. Ele dando um chute no cachorro e seguindo alimentando a criança. Aí esse lama que tinha uma visão pura, ele vê que na vida anterior o cachorro que ele tava, que nessa vida era o cachorro,
tinha sido o próprio filho dele na vida anterior, que deu ruim e renasceu como cachorro. E o maior inimigo dele na vida passada renasceu como filho. Então ele estava fazendo o contrário nessa, né? Ele estava chutando o cachorro, que era o filho na vida anterior, e cuidando no colo do maior inimigo na vida anterior. Então é interessante, porque ele traz uma, uma imagem, é como se fosse cósmica, né? Porque a gente vê num intervalo de tempo muito curto das conexões kármicas, né? Mas ali é como se conseguisse dar um recuo de zoom tão vasto que vai vendo os desdobramentos das conexões kármicas que elas não se terminam com o final da proximidade física, né? O karma ele segue acontecendo, isso que ele está dizendo, né? A proximidade física, ela não é o fim da coisa, né? O karma segue, conexão segue, né? Então, o Dzonzer, ele diz, olha, é quase certo, assim, é certo, melhor vou dizer assim, que você vai encontrar a sua família e os seus amigos na próxima vida. E provavelmente milhões e milhões de vezes. O que é mais incerto é se você vai reconhecê-los ou não, ou mesmo se vocês gostarão uns dos outros. Pode ser que se sinta uma antipatia imediata pelo seu melhor amigo da vida anterior, ignorando ele completamente. Ou, como eu acabo de dizer, você pode ser grelhada pela sua filha dessa vida e servida no almoço de domingo. Lançaram incerto, né? Se você renascer na mesma família, por mais que ame os seus pais e parentes atuais, na próxima vida você pode acabar desprezando eles. Bem, tudo aquilo que eles valorizam. Se você morar na mesma casa, você poderá odiar seu quarto fora de moda. E o que aconteceria se você renascesse como uma mosca? O fato de estar na sua velha casa não significaria nada para uma mosca. O que aconteceria se você tivesse que renascer no útero da sua filha atual? Você viria a ser a sua própria neta. E ao chegar à idade adulta, talvez fizesse uma carreira lutando tudo contra o que os seus avós defendiam. Para não dizer ter que fazer terapia, anos de terapia, para purificar um trauma, eventualmente seu, causado por você mesmo, a você mesmo depois, no futuro. É muito maluco pensar isso, mas é assim que funciona. É muito maluco. E a gente fica tentando resolver de um jeito muito fajuto, né? Muito fajuto. Parece um pouco desesperador pensar isso aqui, mas o que ele está tentando fazer é convidar a gente a olhar que não tem como resolver essa parte. Nós vamos ter que fazer prática, vamos ter que iluminar aquilo, né? Mas não tem como se afastar nesse sentido, né? Não tem como. Nós, seres humanos, nós sentimos uma insegurança crônica, fundamental, a respeito de quem nós somos de fato. Não só sobre quem nós somos de fato, o que que a gente quer de fato. A gente não sabe bem o que a gente quer. A gente pensa que sabe, mas daqui a pouco aquilo já não parece que é tudo. A gente quer outras coisas. No início, o senso de identidade, ele é definido pela nossa nacionalidade, religião, cidadania. Depois, ele acaba sendo reforçado pelos grupos que nós apoiamos. Podemos decidir se os apoiadores fanáticos da Associação Nacional dos Rifles dos Estados Unidos ou de uma sociedade de conservação animal para salvar as tartarugas ou proteger os tigres. Ou podemos nos associar aos clubes certos, rezar com a facção religiosa mais virtuosa
ou nos esforçar para viver num país que nós acreditamos ser livre. E nós fazemos tudo isso simplesmente para reafirmar, vez após vez, o tipo de pessoa que nós julgamos ser. Desse modo, vale lembrar que depois da morte, quando estivermos perambulando pelos bardos, não só as nossas inseguranças serão 1000 vezes mais intensas, como a angústia causada pela falta de uma de uma verdadeira identidade, será 10.000 vezes mais forte. O que acontece é que o corpo, ele tem uma coisa muito importante, por isso que o reino humano é tão importante. O corpo é um fio terra. Então a gente, quando está viajando muito, a gente de repente, peraí, deixa eu voltar. Ou vem alguém e nos cutuca, volta pro corpo. A gente tem eu tô aqui, ufa, não era aquilo. Então aqui é o corpo, ele é como se ele nos aterrasse no meio da loucura toda. Por isso que ele é tão importante. Eu acho que é aí, Lúcia, porque eu acho que tá todo mundo ouvindo. Então o corpo, ele traz isso. Ou seja, a gente quando entra numa viagem dessas, é como se a gente conseguisse lá no meio, de repente, a gente tá viajando, de repente vem um barulho e faz um vizinho faz um barulho, ou liga a geladeira. Aí a gente, peraí, onde é que eu tava? Então a gente tem uma capacidade de acordar um pouco daquilo. Só que aqui, essa angústia é assim, não tem um fio terra mais, que não tem mais o corpo. A gente não tem pra onde voltar, a gente não tem casa. Não, a gente ficou desterrado, né? Essa sensação continuada de instabilidade e de incerteza, ela pode crescer e se agravar a tal ponto que que acabaremos por sofrer uma angústia existencial sem precedentes. Então, essas angústias astrológicas aí não tem nem chance perto dessa aqui, né? E os mortos, eles podem falar com os vivos? É provável que por alguns dias após a morte se consiga ver os vivos e até procure fazer contato com eles. Assim a gente morreu, né? Tem que deixar isso claro aqui, né? Nesse exemplo, nós morremos. Então nós morremos e é bem provável que alguns dias após a morte se consiga ver os vivos e até procure fazer contato com eles. Na prática, os mortos raras vezes conseguem interagir com sucesso com os vivos e passado algum tempo não conseguem mais vê-los. A gente acha isso aqui meio místico, mas isso é igual ao processo da vida, né? Porque quando a gente está dentro de uma relação qualquer, um relacionamento qualquer, e aquilo termina, a gente leva um tempo para desligar daquilo. Então, os momentos iniciais, aquilo terminou, mas não terminou. Tem um embalo, né? Um embalo que vinha sendo empurrado por muito tempo. Então, é um pouco isso que ele está dizendo, um processo kármico. A gente morre, mas não morre de uma hora para outra, né? Tu morre de uma hora para outra, mas não morre. Tem um karma que fica ali residual, né? Então, na prática, os mortos raras vezes conseguem interagir com sucesso com os vivos, e passado algum tempo não conseguem mais vê-los. A gente sente a mesma coisa, né? Aí passa um tempo, daqui a pouco a gente já não lembra mais tanto, daqui a pouco não lembra mais. Daqui a pouco aquilo passou, já renasceu. Uma das experiências mais dolorosas sofridas pelos seres dos bardos é a perda súbita de todo tipo de interação social com a qual estavam acostumados. Nos textos de Dudyum Limpa, eles são os mais exatos assim que eu já vi. Tem muito detalhe, é muito impressionante, né? No Essência Vajra. E, e ele descreve com muito detalhe a experiência do ser que morreu, mas ele não lembra, ele não sabe que morreu. Então ele chega em casa. E aí ele olha e diz: E meu lugar na mesa, onde é que tá? Cadê meus talheres?
Cadê minha. Quem é que está sentado aqui no meu lugar? E a pessoa se sente louca, porque ninguém está vendo ela e está tudo acontecendo e a pessoa não existe. Leva um tempo até aquilo acontecer, né? Então ele vai descrevendo essa riqueza de detalhes, assim, né? Que a gente leva um tempo para se dar conta que aquilo acabou mesmo, né? Então aquilo acaba, mas é como se tivessem camadas que precisassem ir sendo soltas com o tempo. Então o bardo, ele é esse processo que lentamente a gente vai soltando aquilo, vai deixando ir, né? Então essa perda de interação social com a qual eles estavam acostumados. Então eles se sentem perdidos, abandonados e muito solitários. É por isso que a motivação e as ações dos vivos são tão importantes, principalmente quando se trata da distribuição do dinheiro e dos recursos e pertences da pessoa morta. Porque é bem provável que, especialmente no período inicial, após o falecimento, a pessoa, o ser esse, esteja acompanhando tudo. Então, a melhor coisa é a gente esperar um pouco, né? De deixar a poeira sentar. É provável que os mortos só reajam intensamente aos vivos quando provocados. Contudo, as emoções extremas são muito perigosas para as pessoas mortas. Se um ser do bardo ficar muito bravo, que o sobrinho que ele detestava se apossou da sua dourada pasta de couro, aquele lampejo de emoção pode impedir o seu progresso e pode até mesmo ficar preso no bardo do vir a ser como um espírito negativo. Se isso acontecer, a experiência do bardo daquele ser não se limitará a 49 dias. Poderá durar uns mais tempo, né? Aqui a gente está passando um pouco rápido, mas os textos dos bardos, né, eles aprofundam isso, esses temas, né? Todos eles estão lá dentro, né? E quanto tempo a gente leva para renascer? A gente pode fazer essa pergunta em vida, né? A gente morreu em vida por alguma coisa. Aí quanto tempo a gente leva para renascer? Geralmente demora um pouco. A gente não consegue renascer assim. A gente se formou, então tá, já tenho certeza, é isso, já tenho. Não é bem assim, né? A Érica, não, né? É mais complicado, né? Então, mais complicado. Aí demora, porque a gente tem que nascer ali dentro. A gente leva um tempo para nascer. Nossa identidade, o nosso karma, a gente tem que ter uma mente da nova identidade. É um processo complexo renascer, não é rápido. O conselho mais unânime que eu ouvi com relação a isso é não tenha pressa para renascer, né? Não tenha pressa. É um conselho unânime, né? Porque se a gente consegue não apressar o renascimento, a gente consegue dar espaço para não necessariamente engatar nos mesmos padrões que talvez nos levem a um renascimento exatamente igual que a gente acabou de morrer. A gente tem a oportunidade de dizer, olha, isso aqui deu, esse karma aqui não me pertence mais, foi. Se a gente faz com muita pressa esse renascimento, a gente não consegue ter essa distância suficiente, né? Então, via de regra, o tempo necessário para o morto passar pelos bardos e chegar a uma nova vida é 49 dias. Mas isso é mais uma generalização. É uma generalização. No budismo nada é muito exato, você já deve ter percebido, né? Então é uma generalização, né? O tempo que você passa nos bardos depende da força do seu karma pessoal. Pode durar 49 anos, 49 éons, 49 segundos. Por exemplo, se uma pessoa tem um karma excelente, ela pode alcançar a iluminação no bardo de Dharmata um segundo após a morte, como Tsongkhapa, né? Tsongkhapa. Ele atinge iluminação nesse momento. Tinha um karma excelente. Mas se o karma for particularmente ruim, no segundo ela poderá se encontrar no mais profundo dos infernos. É como se nem esses cenários todos dos bardos
eles nem chegassem a acontecer, porque tão pronto o olho fecha, bluft, já vai para lá, né? Se a pessoa que morreu não tem karma para garantir um lugar no avião do renascimento, talvez espere nos bardos por éons e éons. Basicamente, o que acontece na hora da morte e quanto tempo vai durar cada estágio do processo de morte e renascimento varia de pessoa para pessoa. Pessoal nesse sentido, né? A gente vai ler esse último trecho aqui por hoje, né? É assim, por que que nós perdemos a memória quando nós morremos? As pessoas perdem a memória por diversas razões. Enquanto nós estamos vivos, as memórias vêm e vão o tempo todo. O mesmo acontece depois da morte. Seres humanos tendem a ter um hábito muito forte que não apenas se sobrepõe a todos os demais hábitos, mas também os anula. Essa tendência habitual, tão comum, é o que faz o caminho espiritual funcionar. No caminho espiritual, nós destruímos os nossos velhos maus hábitos, aplicando outros novos e melhores, até que um dia transcendemos todo o caminho do hábito. Então não é que a gente de repente ficou sem hábito, né? Sem padrões. A gente substitui por melhorzinhos, né? Meditar, estudar, fazer prática, a gente vai se trocando. E aí aquilo mais adiante, até esses a gente abandona, né? A gente vai trocando. Em geral, o choque que a gente sente com a separação da mente do corpo nos leva a perder a memória. Se você tinha uma forte propensão para raiva e agressão enquanto estava vivo, especialmente se estava sentindo raiva e sendo agressivo ao morrer, não será fácil apagar o impacto dessas emoções poderosas. A memória da raiva habitual pode muito bem continuar na próxima vida. E mais uma vez, você será uma pessoa raivosa e agressiva. Agora, se enquanto estava vivo você treinou a mente em atenção plena, amor e compaixão, ou fez fortes aspirações baseadas na bodhicitta, é possível que a lembrança positiva do seu altruísmo espiritual compassivo permaneça intacta e você venha a ser uma pessoa espiritualizada e compassiva na nova vida. Basicamente, o que você retém está ligado ao nível de controle que você tem da sua mente. Um dos possíveis subprodutos de um certo tipo de caráter e constituição física é renascer com memória fotográfica. Outra causa que leva a uma memória excelente é você ter aprendido a se concentrar e não ser levado pelas distrações. Uma boa memória está muito associada ao poder espiritual. Se diz que tanto o Ananda quanto o Yashitsu Gyal, eles tinham realização de shamatha. Então, tinha uma memória perfeita, né? Por isso que eles conseguiram guardar os ensinamentos do Buda e de Guru Rinpoche, respectivamente, né? Então, a shamatha, a gente não se lembra porque a mente se distrai, né? A gente não perdeu a chave do lado de fora, a gente perdeu a chave na mente. Não esqueceu uma coisa em algum lugar. Onde é que eu botei? Esqueceu na mente. A mente muito distraída, ela não lembra. Então, se a mente é muito responsiva, é mais difícil guardar, né? Então, aqui ele está falando um pouco sobre isso. Uma boa memória está muito associada ao poder espiritual. É assim que algumas memórias sobrevivem ao choque da morte e perduram no bardo até chegarem à próxima vida. Às vezes, lembranças vívidas ou traumáticas, elas sobrevivem à morte de forma subconsciente. Talvez seja por isso que algumas pessoas tremam de medo
Só de pensar em aranhas. Ou pererecas e assim por diante, né? Nós vamos parar aqui nesse ponto. E aqui começa a ficar uma discussão que tem que ter mais tempo, né? Que ele vai falar de Alaia. Deixa eu ver semana que vem isso. Mas aqui já deu bastante coisa, né? Que ele convidou a gente a olhar aqui. Oi, Edu, por favor. Oi, Henrique, oi pessoal, boa noite, tudo bom? E aí, boa noite. Joia. Cara, essa conversa é pra gente assim ocidental e ligado a uma certa racionalidade cientificista assim, a gente fica meio perturbado com essa, né, quando a gente começa a falar dos bardos assim, né? Porque a gente está acostumado a, nossa, a verificação, onde é que a gente verifica, como é que a gente verifica tudo isso, né? Mas assim, essa é só uma Parênteses. observação. Uhum, Ah, oi? entendi. Um parênteses. Só um parênteses assim. Entendi. Que eu acho que para mim, assim, na minha percepção do budismo, essa é a parte mais difícil, assim, de conseguir compreender e talvez se entregar, assim, no sentido da fé, né? Também a gente precisa estar imbuído, né, desse processo. Uhum. Mas, enfim, aí eu tenho uma pergunta que é: a gente pratica com a motivação de alcançar a iluminação em benefício de todos os seres, né? Mas quando a gente ouve a descrição sobre os bardos e a gente ouve toda essa descrição do pós-morte, do que acontece, é como se tivesse não uma segunda motivação, mas uma segunda possibilidade. Bom, se você não se iluminar, muito provavelmente você vai renascer, e aí você então vai precisar fazer coisas no bardo, né? Como se a gente pudesse ter um certo controle sobre o bardo. Mas eu fico pensando que me parece que a gente tem algum controle agora de fazer práticas tal, porque assim o karma ele vai nos levar a uma situação no pós-morte, no bardo, que a gente não vai ter muito controle. Não sei, é por aí, É não isso é? Acho que é mesmo. melhor a gente pensar agora, né? É melhor pensar agora. 100%. É, A gente não precisa pensar na vida, né? Pós a morte, mas tu já pensa assim, vamos supor, aí tu perde teu emprego, aí tu perde a tua casa, aí tu perde a tua família, tu perde tudo. Aí tu pensa, eu vou parar e vou fazer shamatha. O que é, cabeça que a gente vai fazer shamatha? Então a gente precisa de um cenário que não esteja tão derrubado para a gente sim. poder ter um. A gente precisa de um mérito, na verdade, né? Aproveitar a situação meritória para poder ir fazendo o que for possível, porque tem uma hora que o chão vai abrir. Uhum. Então, enquanto o chão não abre, a gente aproveita e faz prática, né? A gente não precisa pensar numa situação necessariamente. Essa que tu trouxe é perfeita, mas na própria vida, né? A gente não sabe o Uhum. que que nos aguarda, né? Então, te aproveita. Legal, valeu. Valeu. Ilana, Tudo bem, Henrique? e aí? Já, Saudade já, tudo tua. bem também. A gente vai se ver logo aí numa 8. Legal. Ô, Henrique, eu queria dizer só um depoimento mesmo, que eu estava procurando uma palavra, eu achei reconfortante, mas não é essa palavra, assim mesmo, não é uma boa palavra para expressar o que eu gostaria de dividir com a Sanga. Mas para mim, que fui criada na tradição espírita kardecista, né? E que ouço essas histórias desde sempre, de sempre. Tipo assim, ele faz parte de, né? É, é, então é reconfortante, mas não é essa palavra que eu queria usar, reconfortante, mas fica por essa mesmo. Uhum. Essas histórias, elas são muito é, é, afetas assim a minha infância, a minha adolescência, a tudo isso que eu fui, porque dizer assim que uma pessoa que era um espírito de luz, uma pessoa muito elevada, com conhecimentos espirituais e amigos espirituais que a fizeram
fazer uma comunicação linda no próprio enterro. Uhum. Foram histórias que sempre me impressionaram demais, porque não é para qualquer um comunicar, fazer uma comunicação no próprio enterro, ver o seu próprio corpo sendo velado. Isso daí eu já sabia que não era para qualquer um, que eram seres especiais, que a gente estava falando de outro tipo, né? Que as pessoas, e ao mesmo tempo ouvia relatos, isso aí dentro da minha própria família. Um primo faleceu, e aí teve o relato do pai dele, que tinha falecido há mais de 30 anos, quando fez uma comunicação lá no centro espírita, perguntou quem era o homem que estava sendo enterrado no túmulo dele. Aí disseram, mas Nelson, você está aí até agora, né? Você está aí no túmulo até agora. Faz 30 anos que você morreu, filho. E no caso, é seu filho mesmo. Não, a pessoa não reconhece. Ela nem reconhece que ela está ali, em volta do próprio túmulo. Ela nem reconhece esses 30 anos e ela nem reconhece que aquela pessoa que está sendo enterrada é o seu próprio filho na última encarnação. Então, são relatos assim excepcionais, né, para um entendimento maior. Então, quando eu ligo toda essa bagagem familiar que eu tenho a essas histórias, por exemplo, essa que me impressionou muito aí do Palavras no Professor Perfeito, que ele está embalando o filho, e aí a pessoa passa e fala, é um mendigo, né? Aí ele passa e fala, coitado, ele pede uma comida, ele está comendo um peixe, né? Aí ele pega e fala, não, sai daqui, homem fedorento, tal, tal, tal. E essa pessoa, esse homem fedorento diz, né, come, né, aquele que melhor te acolheu, o seu amigo, tal, 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 espiritual, né, é, rechaça, né, aquele que te quer tão bem e embala seu inimigo, né? Então isso aí para mim foi uma coisa muito impactante quando eu ouvi do palavras, né, no meu professor perfeito, embala teu inimigo. Então quer dizer, nasceu o filho que vai ser um inimigo potencial, que eles vão ter muita coisa kármica aí para cumprir, e o homem embalando, né, carinhosamente olhando para o seu próprio inimigo, né? Então são coisas super impactantes que eu não queria usar, mas também não acho a palavra melhor para ser reconfortante, mas quando a gente vê as tradições se cruzarem, assim, se costurarem, né, com alguma coisa que a gente tem assim dentro da bagagem espiritual, né, que não teria por que negá-la, né? É reconfortante. Então, então, eu só queria dar esse depoimento assim para a Sânia, que é um assunto diferente, né, do, da pessoa que falou antes de mim, é um assunto que eu tenho muita intimidade, né? Mas que essa intimidade também não pode deixar que eu sinta a seriedade, né, em cada situação, em cada prova que a gente olha, assim, tem histórias muito pitorescas, né, que uma criança ouvindo, né, primeiro vai achar um pouco assustador, mas se isso faz parte do imaginário de uma pessoa que foi criada nesse meio, né, então já não acha tão assustador, né, é, mas que é reconfortante ver as tradições se costurarem assim, é. Então era esse depoimento que eu queria deixar assim para a Sangue, é muito bacana, viu? Obrigado, Henrique, obrigado, Sangue, da oportunidade, viu? Vânia, um beijo, viu? De Beijo. carinho. Obrigado, obrigado, Lana. Oi, Ana. Oi, boa noite. Boa noite. Então, só uma perguntinha assim, que você tinha mencionado que o budismo sempre fala, né, que os infernos são estados mentais, né? Uhum. Assim como o paraíso também é um estado mental. Então, quando tem a morte de uma pessoa que teve um karma assim muito negativo, que ela nem passa para os bardos, pelo que eu entendi que você falou, e vai direto para os infernos, né?
Só que esses infernos não é, continua não sendo um lugar físico, né? Isso. Uhum. Isso pode ser que a pessoa pode renascer rapidamente, nem fica nos barcos, mas já renasce em estados muito inferiores, ou como animais, ou como seres humanos É, muito infelizes, ou não? sim. Mas é melhor a gente pensar assim, né, que não é que não é que é uma coisa mística, né, que vai acontecer, mas vamos pensar, a gente está numa paisagem muito aflitiva, muito negativa, com muita raiva, com muito rancor, com muito isso, muito aquilo. O que vai acontecer é que o corpo se vai, mas o estado mental ele vai ficar. O estado mental não vai passar nesse sentido. Então é uma perpetuação de um estado que ele já vinha sendo cultivado, vamos pensar. Karmicamente ele já vinha sendo alimentado, né? Então tem simplesmente uma continuação de um estado. É mais ou menos assim, a gente está com uma certa paisagem kármica morando numa cidade, tendo um tipo de vida. A gente enche o saco, pensa, vou morar em outro lugar, vou fazer começar tudo de novo. Mas a paisagem kármica a gente leva, lugar novo Sim, esse. Então a paisagem kármica ela segue. Então a gente mudou de vida, mas não mudou de vida. Então é um pouco isso que acontece também, né? E o processo que se torna físico é um pouco assim, a gente quando está dentro de uma paisagem mental específica, a gente começa a ver o efeito físico que a paisagem sutil provoca. Então, a gente quando está tomado por raiva, ou tomado por uma emoção dessas, a gente vê o nosso corpo ele se alterando, né? O corpo ele uhum, ganha um outro contorno, ele ganha um tipo de tensão, ele tem um corpo que vai ficando um corpo dos infernos, vamos pensar. Mas ele é um corpo dos infernos, uma postura física dos infernos, um jeito de se comunicar que é como se fosse a materialização de um estado sutil, o mesmo reino dos sim, deuses. Então tu vai tendo aquela paisagem sutil, ela vai ficando tão residente que ela acaba dali materializando o resto, um processo inevitável, né? E a gente sempre funciona assim, né? Porque é como se a gente dissesse assim, ah, a gente chega na casa de alguém, a gente dá uma olhada na decoração e diz, não, essa aqui é a casa do fulano, eu tenho certeza, é a cara dele. Porque é como se materialmente, externamente, aquilo simplesmente reproduzisse ou materializasse um estado interno nosso. Então, uhum, o sutil, ele vai dar origem ao grosseiro, inevitavelmente, né? É só isso que vai acontecer. E o que já acontece, na verdade. A gente não precisa pensar numa coisa mística, né? Pós-vida, mas é o que já está acontecendo agora, né? uhum. Mas então a pessoa, pelo que eu entendi que você falou, ela nem passa, uma pessoa assim que teve um karma muito negativo, fez péssimas ações a vida inteira, nem passa pelos bardos. Ela renasce diretamente nos infernos. Especialmente se na hora da morte ela estiver nessa paisagem. Isso, É, isso. aí sim. Mas aí ela renasce não no reino humano, É provável que ela passe direto, sem um voo sem escalas. direto para o reino humano, assim, bem, bem inferior, bem infeliz. É porque ela já vinha assim, né? Não é que tem uma Sim, condenação esperando ela, mas aquilo vai seguir, porque, supor, a continua, gente. sim. É, Entendi, aquilo continua, aquilo entendi, continua, tá bom, tá bom. vai continuar. É difícil, quando é só a gente olhar para nós, assim, né? A gente está dentro de um certo padrão, a gente vê o tempo. Às vezes a gente pode medir em décadas o tempo que é para aliviar um pouco um padrão kármico. E tem alguns que a gente vai descobrindo com o tempo, assim, Uhum, que vão aparecendo com o tempo, né? A gente às vezes vai sentindo pedaços do pai, da mãe aqui, ali depois de uma idade, e parece que aquilo vai vindo, assim, mais nítido, né? É muito impressionante. é verdade, é mesmo. Então aquilo passa um ano, passa 2 anos, passa 10 anos, e aquilo tá lá. É bizarro.
Então, esse É, processo, ele não é rápido nesse sentido, isso que eles estão convidando a gente a olhar. Eles estão olhando numa sim, dimensão temporal que a gente não está muito acostumado. Porque isso é uma coisa interessante, a gente, enquanto sociedade, foi se especializando de tal modo que a gente foi como que medindo as coisas num intervalo de tempo progressivamente mais curto. Mas até um tempo atrás, talvez não muitos séculos atrás, os relógios eles não mediam segundos, eles mediam minutos. Talvez tivesse o tempo que aquilo ia assim, de 15 em 15. O meu avô dizia, não, é um quarto de hora, é alguma coisa assim. Tu não tinha um é, cuidado de muita precisão. Mas hoje em dia a gente tem é no milissegundo, dimensões ainda menores, né? Só que karmicamente não é nesse ritmo que a gente, enquanto sociedade, foi avançando. Aquilo tá mais para um tempo guarani, assim, o karma, né? Devagar, vai sem pressa, né? Ele vai sem pressa. bem, obrigada, Henrique. Tem essa história da Jitsuma, né? Que ela vai falar com o mestre dela, né? O Kantro Rinpoche, sobre um lama que ela achava que... Ela não sabia o que achar dele, na verdade, né? Porque era muito perturbador. Aí o mestre dela diz, olha, esse aí é difícil falar. Mas faz assim, espera ele morrer, conta 20 anos. Aí tu vai ter uma noção se o que ele está fazendo está funcionando ou não está funcionando. É um lugar para olhar as coisas que a gente não consegue nem imaginar, porque quem em sã consciência vai ter esse tempo de esperar morrer e contar 20 anos, né? Mas é o tempo do karma. O karma é assim que ele funciona, né? E ela disse, eu vivi o suficiente para ver isso, ele morrer e passar 20 anos. Então é E mesmo interessante. na vida da gente, né? Na vida da gente, quanto mais velho você fica, mais você vai sacando assim certas É, semelhanças, né? Você fala, nossa, fulano tinha razão, olha aquilo, e coisas da tua família, né? Que você carrega, fala, nossa, eu estou igualzinha, olha só. exatamente, exatamente, exatamente. É muito interessante isso. É. Hum. Obrigada, Henrique. Obrigado, Ana. Oi, Erika. Oi, Henrique. Oi, gente. Boa noite. Tudo bom, Henrique? Tudo bem? Eu sempre levo muita porrada aqui nesse livro, viu? É sempre um pouco difícil, porque agora eu fiquei muito surpresa com a pergunta que ela fez, justamente por isso, porque eu pensava que a vida humana é preciosa e que o fato da gente renascer num corpo humano já era algo que a gente, né, que a gente ia passar éons e éons, e assim, porque ao que parece, eu pensava que, tipo assim, não era imediatamente, quer dizer que a pessoa pode simplesmente já morrer e renascer, já ter um corpo, já ter o direito a um corpo dos infernos, não é isso? Que você É falou que agora. o que é raro é o corpo humano, né? Ele é mais raro do que os outros corpos, porque tu já compara com o reino animal, não tem nem graça, né? Vai somar a quantidade de mosquito que tem no mundo aí para os seres humanos, a desvantagem é certa, né? Para botar aí o número de peixes e os outros. Bom, o reino dos insetos, assim, é um negócio absurdo, né? Não tem como comparar. Então, o reino humano, ele é muito menor, numericamente falando, do que o reino animal. O reino animal é de um deles, né? Aí tu vai olhando nos outros, é mais ainda, né? Aí eu também queria fazer uma pergunta, Henrique, que vai no sentido assim do entendimento um pouco. Eu estou vivendo um tipo de existência muito particular agora, né? Que é como se fosse uma espécie de não vida, que é uma vida que parece meio que um sonho, e que eu cheguei num lugar de que, tipo assim, e se fosse há um tempo atrás, eu poderia me sentir que eu estava morrendo. Mas que agora eu cheguei num lugar que eu simplesmente é como se eu tivesse numa espécie de entrega a entrega, assim, porque eu não tenho mais solução para a minha vida, no sentido assim, eu vou zerar, tipo assim, vou zerar minha conta bancária, sério, a pessoa que zera a conta bancária, fudeu, né? Porque aí vai viver de quê? De méritos pedindo a tigela para as pessoas que estão perto. Então já comecei num lugar de muita. Vou começar, né? Já estou nesse exercício, né, aos poucos de já começar pela tigela. E aí, outra coisa que está acontecendo também comigo, que está muito curioso nesse exercício, né, que é uma espécie de não-vida, porque para mim isso é o todo sinônimo do que não é uma vida, né, do que a gente espera que seja uma vida humana normal de uma pessoa numa sociedade contemporânea,
que é esse lugar aí, desse lugar de não fabricação de um sujeito, né? Aí uma coisa que tem acontecido comigo é que nos sonhos, as práticas de sonho para mim são muito fortes. Às vezes eu estou totalmente inconsciente. Por que que eu quero falar disso? Porque eu acho que eu queria saber mais um pouco assim dessa relação do sonho e do bardo da morte. Porque às vezes no sonho eu tenho muita consciência que eu estou sonhando, aí vem uns dramas do karma, aí eu começo a fazer mantra dentro do sonho, aí eu começo a me retirar, e vou para uns outros cantos, o meu mantra me leva para não sei aonde. Então tem uma operação onírica muito forte e do Dharma, de uma presença do Dharma muito forte nos sonhos. E eu queria saber se isso já é um sintoma, digamos assim, desses méritos assim da prática budista que já estão me levando para olhar para tudo onde eu estou mesmo dormindo de um jeito do Dharma, assim. Uhum. Com Eu queria certeza, com ouvir a certeza. verdade, porque como eu estou nesse lugar de absoluta, é isso, de abnegação, né? Vai ser um momento aí que eu vou viver, que eu já estou vivendo um pouco, aí eu queria entender um pouco disso. Uhum. Mas é bem provável que o sonho seja uma forma do teu karma materializar melhor esse momento da tua vida, né? Então ele é uma forma de comunicar para ti regiões kármicas que estão acontecendo, mas talvez por todas as demandas do estado de vigília, né? Que a gente tem que comer, a gente isso e aquilo, aí responde, tem que ir a tal lugar, e conversa e responde não sei quem. Não tem talvez tanto tempo de penetrar nisso, deixar mais claro, né? Mas talvez os teus sonhos em forma do teu inconsciente de se comunicar contigo agora, né? E tornar claro, manifesto, essas regiões kármicas que tu tem passeado, né? É interessante tu anotar os sonhos também, depois olhar para eles, né? E aí você acha que é um pouco nessa mesma pegada, desse mesmo tipo de consciência, que isso é um tipo de produção de consciência que pode ser um pouco essa consciência do dar, na morte, no bardo da morte, de tipo desse apagão e depois desse retorno. Você acha que é um pouco por aí ou que eu tô tipo assim, fabricando uma Não, espécie eu acho que é isso mesmo, porque o que tu tá fazendo é que tu tá conseguindo recuar sobre ti mesma, né? Em vez de tu simplesmente ser aquela que tá fazendo as coisas, tu tá conseguindo dar um passo para trás e ver, nossa, olha só o que que a minha mente está fazendo. Isso já é o próprio efeito da prática, da tua prática se manifestando, né? Tá perfeito. E isso é alguma coisa que não tem fronteira, porque isso a gente vê no bardo da vida, a gente vê no bardo do sonho e vai ver no bardo da morte. Essa habilidade de recuar diante da experiência é a habilidade que a gente precisa para atravessar todos os bardos, né? Inclusive o bardo da morte. E para estar dentro de um bardo da morte em vida, como tu tá te sentindo agora, e tu tá conseguindo perceber. Olha, eu tô no bardo da... Dentro da vida eu tô num bardo agora. Eu não sou mais o que eu era, mas eu ainda não sei o que que eu sou. Então eu tô num bardo. Então tu tá conseguindo te dar conta, tu tá fazendo o processo do bardo da morte dentro do bardo da vida. Aí tu não tem mais o doutorado, que era uma vida, né? Tu não tem mais aquela identidade, tu não tem mais aquele corpo, né? Aí tu entregou tua tese e agora, né? Não entreguei ainda não, vai demorar. Por isso que eu cheguei aqui nessa tigela para poder entregar. Depois, aí depois disso a gente vê em que estado de morte eu tô, né? Como é que retoma, se retoma. Entendi. Tá Complexo. bem. Mas talvez eu só continue assim, né? Porque por que que vai ter que mudar uma coisa que já se constatou que é, né? Qual é a diferença também dessa operação, né? É, obrigado, Erika. Então tá, gente, nós vamos fazer a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que
todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem Lobjo Sum Rin Lu Jedzan Ninsa Sum Chapar Peldro Jucho Sum Não Adan Midraudo Sum Gedesho.